A paz de Jesus, tudo bem? Nós vamos falar sobre a introdução ao Evangelho de São Mateus. Hoje, no domingo, hoje é dia 20, nós estamos lendo o capítulo 6 de Mateus, né? E eu sempre coloco o vídeo com as introduções no começo do livro, né? Mas dessa vez eu estou um pouquinho atrasado. O Evangelho de São Mateus é o maior dos evangelhos, né? Tem 28 capítulos. Ele aparece em primeiro lugar, né, no Novo Testamento, mas não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, que é o menor deles. O Evangelho de Mateus, ele usa como referência o Evangelho de Marcos, mas também ele usa aquela fonte que Lucas também usou, né, que são alguns relatos que não constam em Marcos, e Mateus também tem sua fonte própria, mesmo porque ele era discípulo, né? Ele viu tudo o que aconteceu, ele presenciou a caminhada de Jesus, então ele tem também uma fonte própria de informação, chamada de fonte M, de Mateus. Lucas tinha uma fonte L, né? Uma fonte própria, mas Lucas era um historiador. Lucas pesquisou, conversou, procurou. Mateus não. Mateus viveu. Então, o Evangelho de Mateus é formado com essas características. Ele escreve basicamente para cristãos convertidos do judaísmo, mas também naquela comunidade que pode ter sido da Antioquia, existiam ali cristãos convertidos do paganismo ou judeus helenistas. Então, basicamente é para uma comunidade judaica convertido ao cristianismo, tá bom? Foi escrito mais ou menos depois do ano 80 depois de Cristo, tá? O primeiro evangelho de Marcos foi escrito antes, ali pelo ano 65, 70. O evangelho de Mateus no ano 80 para frente. Mateus é justamente o discípulo, Levi, filho de Alfeu, cobrador de impostos, é esse personagem que é o autor do Evangelho segundo São Mateus, tá ok? Tem algumas características importantes que eu queria colocar aqui, não vai dar para falar tudo, é lógico, mas pelo menos para a gente começar a entender um pouco a maneira de Mateus escrever. Primeira coisa é que existe também o Evangelho da infância de Jesus. Esse Evangelho da infância de Jesus também existe lá em Lucas, mas só que Lucas fala da infância de Jesus, do Evangelho da infância de Jesus, sob o prisma, sob a visão de Maria. Aqui, Mateus fala sobre a visão de José. Tá? Então, isso é interessante a gente perceber, né? Quem está acompanhando já percebeu nos capítulos 1 e 2 ali essa forma de mostrar a infância de Jesus. Midrash, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Que fala sobre a infância de Jesus. É interessante a gente perceber o seguinte, que Mateus coloca Jesus fazendo uma comparação com o Antigo Testamento. Primeiro, ele faz uma referência a Moisés, porque Moisés também correu risco na sua infância. E aqui Mateus coloca que Jesus correu muito risco na sua infância, tanto é que José tinha que fugir para o Egito e para cá, porque o Herodes queria matá-lo, o Jesus, né? Muitas crianças menores de 2 anos morreram, então Jesus correu risco de vida. Moisés também. Moisés precisou ser jogado no rio porque queriam matar as crianças e tal. Então ele compara Jesus com Moisés. E ambos
Moisés se tornou aquele que libertou o povo do Egito, Jesus se tornou o Salvador, o libertador de toda a humanidade. Então, ele faz um paralelismo, né? Uma comparação, mas não para por aí. Por exemplo, ele compara Jesus como Emanuel, né? Lá no capítulo 1, versículo 23, ele fala, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E o bonito é que lá em Isaías 7,14, esse eu vou até pegar aqui na Bíblia, Isaías 7,14 diz assim, Isaías 7,14, está escrito assim, presta atenção, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então, ele faz uma referência de Jesus ao Antigo Testamento. Por quê? Porque era um público, era um povo, era uma comunidade judaica, de judeus, que tinham o Antigo Testamento, né? Eles já conseguiam ler o Antigo Testamento. Mas não para aí. Por exemplo, ele fala sobre o pastor, né? Em Marcos 2,6, fala que Jesus é o pastor, fazendo paralelo ao segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Fala também que Jesus é o Filho de Deus, Mateus 2,15. Jesus é o Filho de Deus, fazendo um paralelo a Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então, isso é interessante, tá? Outra coisa muito importante, quando eu falei que ele faz referência a Jesus como Deus Emanuel, ao Deus conosco, ele começa o evangelho falando disso e termina o evangelho falando isso. No capítulo 28, ele termina falando assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou seja, o Deus conosco, o Emanuel. Então, Mateus abre o evangelho mostrando que Jesus é o Deus conosco e termina com essa promessa, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Outra coisa importante aqui, os discursos. Tem 5 grandes discursos no evangelho de Mateus, sempre Jesus fazendo esses discursos. O primeiro, nós estamos lendo, dos capítulos 5 ao 7, chamado Sermão da Montanha. Ele fala ao povo, mas os que estão mais próximos são os de seus discípulos. Então, isso mostra que muitas coisas têm como objetivo primeiro os discípulos, tá? E ele ensina como viver. A gente está lendo ali, ele ensina um monte de relação, a relação com Deus, a relação com o próximo, como deve ser. O segundo grande discurso está no capítulo 10 e se chama discurso apostólico, onde Jesus indica qual é a missão dos apóstolos ou dos discípulos, né? O terceiro discurso é o discurso das parábolas, capítulo 13. Ele conta algumas parábolas sobre o reino. A parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, a parábola da rede, da pérola. Então, são algumas parábolas que falam sobre o reino. O quarto discurso está no capítulo 18, é o discurso sobre a igreja, e aí Jesus vai mostrar como que deve ser a relação uns com os outros, com os mais fracos, com aquelas pessoas que têm mais dificuldade, enfim, a gente vai ler isso. E o quinto e último discurso são 2 capítulos, 24 e 25, aí já é um discurso mais escatológico, né? Falando dos fins. Bom, 9 minutos e 40, não dá tempo de falar mais, senão fica muito longo. Depois eu continuo falando um pouquinho mais sobre o Evangelho de Mateus. Bons estudos, boa leitura. Muito mais do que fazer o Evangelho entrar aqui, ó. Deixa ele entrar aqui.
tá bom? Muito mais do que entender ou saber, é preciso amar e viver. Que Deus te abençoe. Um santo domingo. Fica na paz. Tchau, tchau.